Olá! Já pararam para pensar no que define a nossa nacionalidade? Sabe, o que faz com que alguém pertença a um lugar e não a outro? Será que é o sangue dos nossos pais ou a terra onde a gente nasce? Hoje a gente vai desvendar justamente as leis que determinam isso e vamos usar o Brasil como um estudo de caso fascinante para entender tudo. Pois é, essa é a pergunta central de tudo. É uma questão que mexe com a identidade de todo mundo em qualquer lugar do planeta. Porque é isso que decide direitos, deveres e até algo tão básico como ter um passaporte. Vamos entender como essa engrenagem funciona? Bom, este aqui é o nosso roteiro. A gente começa entendendo os dois grandes princípios que regem a nacionalidade no mundo. Depois, a gente mergulha para ver como o Brasil faz um mix dos dois. Em seguida, vamos analisar uma falha na nossa lei que foi revelada por um craque do futebol. E para fechar, vamos ver as consequências disso tudo no mundo e a busca por uma solução. Ok, para começar, vamos entender os dois sistemas principais e que muitas vezes batem de frente que os países usam para decidir quem são os seus cidadãos. São duas filosofias bem diferentes sobre o que significa de fato pertencer a uma nação. Primeiro, o tal do jus sanguinis. Aqui, a nacionalidade é como uma herança, sabe? Ela é passada pela linhagem da família. É um sistema bem comum em países mais antigos lá do Velho Mundo, que historicamente queriam manter uma certa continuidade cultural étnica. Não importa onde a pessoa nasceu, o que conta é o sangue. É exatamente por isso que tantos descendentes de italianos, mesmo nascidos aqui no Brasil, conseguem o reconhecimento da cidadania. E do outro lado tem o jus soli. Aqui a lógica é outra. O que importa é o chão onde se deu o primeiro suspiro. É o princípio que foi adotado por muitas nações do Novo Mundo, como aqui nas Américas. Eram países que precisavam incentivar a imigração, povoar territórios imensos. A regra era simples. Nasceu aqui, então é cidadão. E isso, claro, acaba criando populações muito mais diversas, mais misturadas. E aqui, olha, a diferença fica gritante. De um lado, o jus sanguinis, totalmente focado em preservar uma identidade ligada aos antepassados. Do outro, o jus soli, que constrói uma identidade nacional a partir da experiência de nascer no mesmo lugar. No fundo, são duas visões de mundo bem distintas. Tá, mas e o Brasil? Onde a gente entra nessa história? Bom, o Brasil não escolhe um lado só. O nosso país adota uma abordagem mista, combinando os dois princípios de um jeito bem particular. Vamos ver como isso funciona na prática. A regra principal no Brasil é o direito de solo. Nasceu em território brasileiro é brasileiro. Ponto. A única exceção é para filhos de diplomatas estrangeiras a serviço, ok? Mas o país também adota o direito de sangue para a primeira geração. É uma forma de garantir que os filhos de brasileiros que nascem lá fora não percam o vínculo com o Brasil. E essa frase que está no slide, ela ilustra perfeitamente a força do conceito de jus sanguinis. Para países como a Itália, a cidadania não é algo que o Estado te dá, é algo que ele apenas reconhece porque o direito já existe pelo sangue. É como se fosse a efetivação de um direito, não a aquisição de um. E isso, aliás, gerou uma baita discussão quando o governo italiano tentou mudar as regras para quem já tinha esse direito na mão. Agora a gente vai para um caso real, que acabou expondo uma falha bem séria na nossa lei de nacionalidade. Uma pequena mudança na Constituição criou um problemão que só ficou famoso por causa de um dos maiores jogadores de futebol de todos os tempos. O ponto-chave é o seguinte: em 1994, uma emenda constitucional simplesmente tirou o jeito mais fácil de registrar filhos de brasileiros no exterior, que era ir lá no consulado. A nova regra dizia que a criança tinha que vir morar no Brasil para só então poder optar pela nacionalidade. Isso criou um limbo, um vácuo burocrático gigantesco. E aí a gente chega no caso do Ronald. Ele nasceu na Espanha, filho de dois brasileiros. Só que ele não tinha direito à nacionalidade espanhola, que é pelo sangue, o jus sanguinis. E pela regra brasileira daquela época, ele também não era brasileiro, só seria quando viesse para o Brasil. Qual o resultado? No momento em que ele nasceu, ele não pertencia a país nenhum. Era tecnicamente um apátrida. O caso dele, claro, ajudou a pressionar para que a lei mudasse de volta. A história do Ronald mostra pra gente como o jeito que as diferentes leis de cada país se cruzam pode ter consequências dramáticas. Às vezes, esse cruzamento cria sortudos, e outras vezes, cria apátridas. É uma verdadeira loteria. Pensem nesse cenário, um exemplo de conflito positivo de leis. Uma criança nasce aqui no Brasil,
que adota o jus soli. Pronto, já é brasileira. Aí, se a mãe é francesa e o pai é italiano, países de jus sanguíneos, ela também herda a nacionalidade deles. É como ganhar na loteria da cidadania assim que nasce. 3 passaportes de uma vez. Mas aqui está o cenário oposto, e é bem trágico, o conflito negativo de leis. Imagina uma criança que nasce na Itália. Ela não vira italiana, porque lá vale o direito de sangue. Agora, se os pais são australianos, um país de direito de solo, ela também não herda a nacionalidade deles. O resultado é que essa criança nasce sem pátria nenhuma. E ser apátrida não é uma coisa abstrata, não. Significa viver sem a proteção de um Estado. É enfrentar dificuldade para tudo, para estudar, trabalhar, casar, até para abrir uma conta no banco. É viver uma vida de invisibilidade legal. É, francamente, um absurdo no mundo de hoje. Pelo menos aqui na América Latina, existe uma solução para isso. O Pacto de São José da Costa Rica criou uma espécie de rede de segurança. Ele basicamente obriga os países que assinaram a conceder a nacionalidade para qualquer pessoa nascida em seu território, que se não fosse por isso, seria apátrida. Na prática, isso impede que crianças nasçam sem nacionalidade na nossa região. Isso tudo nos traz para a nossa última parte. Se a América Latina tem uma solução que funciona tão bem, por que ser apátrida ainda é um problema no resto do mundo? Vamos dar uma olhada no esforço global para resolver essa questão. A diferença é bem clara, né? A Convenção da ONU sobre o assunto, ela é mais suave, ela sugere que os países facilitem a naturalização dos apátridas, mas geralmente só depois que eles viram adultos. Já o Pacto Latino-Americano oferece uma solução muito mais forte e imediata. Ele garante a nacionalidade originária, desde o nascimento. Ele evita que o problema sequer comece. E, no fim das contas, tudo isso leva a gente para uma reflexão final. O poder de um Estado de definir quem são os seus cidadãos, isso é um pilar da soberania. Mas o que acontece quando essa soberania entra em choque com o direito fundamental de uma pessoa de simplesmente pertencer a algum lugar? A questão que fica no ar é: o que deve prevalecer? A soberania da nação ou o direito do indivíduo?